Prezados, eu gostaria de fazer um comentário a respeito da lei antitruste e dos acordos de leniência. É consabido pela Constituição Federal de que o Ministério Público é o dominus litis, dito de outro modo, é o dono da ação penal, sendo que ele está vinculado ao princípio da obrigatoriedade. Significa dizer de maneira mais simples que ele é obrigado toda vez a participar de uma ocorrência que envolve uma possível violação à norma proibitiva penal. De modo que, se você observar pela lei antitruste, existe uma autarquia federal chamada CAD. O CAD regulamenta as empresas no mercado para evitar o que se chama de cartéis. Cartéis esses que, quando combinam preços, quando compram empresas, quando se assessoram de determinados expedientes para controlar o mercado, isso traz um desequilíbrio e repercute negativamente para a sociedade, porque quando há cartéis e monopólios de preços e não estimulação à concorrência, não há processos de inovação e, consequentemente, o valor de mercado dos produtos ofertados se tornam mais caros para a população. É com base neste viés que o CAD entra para regulamentar a concorrência do mercado, evitando de que haja monopólio das grandes empresas, tudo isso com a finalidade de evitar que haja uma estrutura ou um estamento que mande, que determine, que vincule preços. O que se busca, o CAD chama a responsabilidade àqueles que estão envolvidos neste esquema que fere a lei anticoncorrencial, de modo que, se ele pegar um dos envolvidos, ele pode celebrar um acordo de leniência, acordo este celebrado entre a autarquia federal e a parte envolvida na prática desses delitos concorrenciais, delitos em tese praticados em face da concorrência e tem como última ratio dos preços de mercado o que fere a população no sentido geral. Daí, referente aos acordos de leniência, a legislação prevê que a figura do Ministério Público é dispensada de tais acordos. Então, a obrigatoriedade, neste caso, ela resta mitigada, ou seja, é afastada. Daí surge a grande dúvida. Imagine que um dos membros deste cartel celebra um acordo de leniência. Poderá o Ministério Público, no futuro, deflagrar uma ação penal contra ele? Pela lei antitruste, não é possível. Porque, neste caso concreto, quem é legítimo para fazer ou celebrar o acordo de leniência é o próprio CAD, a autarquia federal. No entanto, é sempre bom chamar o Ministério Público para que este possa participar também destes acordos, até para chancelar, até para credibilizar aquele negócio que está sendo feito. Esse acordo de leniência, ele traz alguns requisitos, de modo que aquele que se submete à realização do acordo, ele tem que cumprir aquilo que a legislação determina para que, uma vez cumprindo efetivamente o acordo, evite-se de que haja a deflagração de uma ação penal. O empresário que está com essa reserva de mercado dominando, monopolizando, de modo que no acordo de leniência ele tem que confessar a prática do delito, trazer evidências e dizer quem são os demais envolvidos. Daí você pode me perguntar, mas o Ministério Público não é o dono da ação penal e ele tem que estar obrigatoriamente? Neste caso, não. Por uma questão muito simples. O próprio Estado abre parte daquilo que nós chamamos de poder de deflagrar uma ação penal ou persecução criminal para identificar quem são todos os envolvidos nos cartéis para puni-los. De modo que o acordo de leniência, como surgiu nos Estados Unidos, ele visa desestruturar ou desmantelar as estruturas de cartéis que dominam o mercado. Sem o acordo de leniência, muito dificilmente o ente público conseguiria investigar e responsabilizar aquelas pessoas. Jamais o Ministério Público conseguiria, ou não tão facilmente, chegar a essas pessoas para puni-las efetivamente e desmanchar esse propósito de monopólio de mercado. Então é um comentário que eu estou fazendo à lei antitruste para que você possa perceber que, neste caso concreto,
o Ministério Público tem o princípio da obrigatoriedade mitigado e, pela própria lei, não é obrigado a participar do acordo de leniência.